Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Graziele Maia, supervisora do setor de pesquisa e desenvolvimento da Contourline. Se você está chegando agora no nosso canal, clica, curte, coloca aí, marca o sininho, que sempre tem alguma aula, coisas interessantes vindas por aí. Espero que seja mais um vídeo para te ajudar no seu conhecimento, na sua linha de estudo. Então bora lá. Hoje a gente vai falar sobre comprimentos de ondas e cromóforos. Para quem nos acompanha, há pouco a gente também falou um pouquinho de LED, luz pulsada e laser, e eu falei muito lá sobre cromóforos, comprimentos de onda, e até cito, né, quando eu venho falar sobre esses assuntos, que é muito complexo, é muita informação, é muita coisa que é interessante da gente entender. A gente poderia ficar o dia todo falando sobre isso. Mas vou tentar, né, ser sucinta para dar pelo menos informações que são importantes e que pelo menos às vezes aguçem, né, uma curiosidade ou outra aí para vocês poderem continuar na caminhada de busca. Então bora lá. Primeiro a gente tem que entender o que é essa questão de comprimentos de onda, né? Eu coloquei um conceito aqui, até de uma faculdade, ela coloca como se fosse ali mesmo a questão de conceito à base de dicionário mesmo, né? A gente fala que o comprimento de onda representa uma oscilação completa no espaço da posição, ou seja, é aquela transferência no sentido da luz, da sua propagação no espaço e como a gente consegue perceber ela. Isso no sentido até mesmo de cor, tá? A dispersão da energia do laser é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Por isso que eu falei, para quem viu a outra aula que a gente fala dos tratamentos baseados à luz, a gente falou sobre essas questões de comprimento de onda em relação aos seus tratamentos, aos seus cromóforos. E lá a gente fala dessa questão dessa dispersão, né, desse comprimento de onda. O que ele vai influenciar nos meus resultados, no que eu quero, no meu objetivo, tá? Os comprimentos de onda entre 300 a 400 dispersam mais e penetram menos, enquanto os maiores eles dispersam menos e penetram mais. Que são, quando a gente fala, principalmente no sentido de fototipo. Grazi, citei lá na nossa aula, né? A gente tem comprimentos de onda que vão fazer o mesmo efeito no sentido do laser para o tratamento de depilação. Por que eu tenho um comprimento de onda menor, eu tenho um maior, né? E eu tenho um que é um mediano, que sempre foi o que veio mesmo nos tratamentos de laser, que é em torno de 800, né? 810 nanômetros, alguns 800, enfim. Porque a gente tem essa questão, essa diferenciação. Então isso explica por que a gente tem um alexandrite, que é em torno de 750 nanômetros, o que ele faz? Ele dispersa mais, ele penetra menos. É por isso que a gente fala que ele é um comprimento de onda, que ele é para pelos que são enraizados superficialmente, pessoas que têm um fototipo mais baixo, então ele tem menos melanina depositado na sua epiderme. Assim como eu tenho um comprimento de onda maior, ele dispersa menos e penetra mais. Então ele sai muito daquela camada em que está muito rica em melanina, que há um risco muito grande de energia, de receber luz, armazenar energia e criar uma queimadura, e consegue ser entregue passando, né, entre aspas, ultrapassando essa minha camada rica de melanina, chegando onde eu quero, para o cromóforo que eu desejo, por exemplo, no caso da melanina, para depilação, sem causar uma intercorrência, queimando certas estruturas que eu não preciso. Então, o comprimento de onda, ele faz um aspecto muito importante, não só nessa questão da cor, da sua luz, mas da sua dispersão, tá? Coloquei uma imagem aqui só para a gente entender o que é comprimento de onda, né? O que seria isso? A gente fala que a onda, né? Então ela tem o seu trajeto, né? Como se a gente fosse ver uma onda do mar, por exemplo. Então ela sobe, ela desce, enfim, né? Ela tem essa oscilação. E é assim que ela vai sendo propagada pelo espaço, pelo ar. E o comprimento de onda é uma medida que a gente tem crista e vale, ou seja, toda vez que ela sobe é uma crista, toda vez que ela desce, ela é um vale.
E a gente tem uma linha mediana ali como se fosse uma linha mesmo de corte, se ela fosse uma linha reta, mas ela não é, então o que ela sobe é crista, o que ela desce é vale. O comprimento de onda, ele se compreende em ter meia crista, um vale completo e meia crista. Então, toda vez que ele faz isso, é um comprimento. Faz mais uma vez, é um comprimento. E a gente utiliza disso, né, dessa física, desse processo de entre duas cristas e um vale, para realmente fazer a sua mensuração e entender, esse é um comprimento de onda, ok? O comprimento de onda, ele pode ser tanto meia crista, um vale completo com meia crista, quanto meio vale, uma crista completa e meio vale, tá? Então, na verdade, é ele conseguir fazer essa leitura completa, né, de finalizar uma onda e fazer aquela mensuração para a gente poder entender. Isso aqui fisicamente só para vocês verem como que a gente faz, né? O que seria a física medindo isso. E aí, quando a gente fala, né, desses nossos comprimentos de onda, olha como isso acaba sendo bem pequeno. Né? A gente imagina que aquela coisa é muito grande, né? Toma conta de muita coisa. Mas ele está numa fração mínima, olha só. Quando a gente fala em rádio, quando a gente está escutando a rádio, é um comprimento de onda. A gente está escutando, a gente precisa dessa reverberação. A gente tem micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama. Então, isso são tudo fracionamentos que a gente tem de frequência e de comprimento de onda, ok? Vai muito pela questão da oscilação, né? Igual quando a gente fala do rádio aqui, tem essa questão até da onda mesmo, né? Onda de som, que a gente precisa reverberar, mas tem essa questão da cor. E aí, quando a gente fala desse espectro aqui, ó, que vem fracionando pra gente, é o que a gente fala que é o comprimento de onda que é visível, né? A gente não consegue ver além disso, tá? Então é um fracionamento muito pequenininho. Por isso que a gente fala assim, mas como assim rádio? Rádio tem cor? Gente, a gente não vê, né? Não tá sobre os nossos olhos. Isso aqui, gente, é muito legal quando a gente explica o que é o arco-íris, né? O que é o arco-íris? É eu pegar uma luz branca, que é o somatório de todas as cores, e naquele momento em que eu estou tendo sol e chuva, a água fraciona a luz branca, né, aquela luz amarela ali que a gente vê do sol, e aí naquela fração de tempo a gente começa a ver todo esse fracionamento e a gente vê aquela cor linda, né, lá no sol, lá no céu. Todas aquelas cores lá, que é o quê? Que é esse fracionamento, ok? Então, é mínimo, né, essa região aqui, que na verdade é o que a gente consegue ver, se a gente fosse falar, como eu falei, tá, gente, fisicamente falando, hoje em todo o complexo que a gente consegue ter a favor da tecnologia, né, a favor de várias outras coisas que a gente tem aí pelo mundo afora. E aqui eu coloquei novamente, tá vendo? Como se fosse um olhozinho. É como se eu tivesse, gente, olhando pela gretinha da minha porta, tá? E percebendo que ali atrás é a única coisa que eu vejo. Porque além disso, tem outras coisas que meu ouvido não escuta, meus olhos não enxergam, tá? Então, por isso que a gente fala aí desse comprimento de onda que está visível. E a gente vê isso como uma cor. Então, quando a gente está vendo um azul, um verde, um vermelho, esse comprimento de onda, ele muda. Por isso que a gente vê essa questão dessa tonalidade diferente, né? Então, você vê um comprimento de onda aqui de 400, o que seria se eu fosse comparar lá um que está acima de 700, um comprimento de onda que ele vai como se fosse aumentando. E isso interfere no meu sentido de tratamento, tá? No sentido também de profundidade, como eu falei com vocês, né? Então, a gente tem uma diferença significativa quando a gente pensa lá em 755 nanômetros e 1064 nanômetros, o que isso faz diferença no sentido de distanciamento dessa minha energia sobre a pele. Mas vai fazer também diferente sobre os cromóforos. O que é o cromóforo, né? A gente fala aqui de um protoplasma colorido, aí falou embolado demais, né? Falou física, agora falou biologia. O cromóforo, ele tem cor, é aquilo que tem cor, principalmente quando a gente fala em nosso corpo, por isso que a gente chama de protoplasma, né?
O que são os cromóforos que hoje existem, né, no meu corpo, né, no corpo dos seres humanos? Então a gente tem a oxihemoglobina e a desoxihemoglobina, tá? Que a hemoglobina, ela está ligada com outro componente, por exemplo, com o oxigênio, então ela não tem mais talvez aquela cor avermelhada como um sangue vivo, mas ela fica uma cor um pouco mais escura, como se fosse um sangue preto, entre aspas, tá? A própria melanina, né, que é aquele que está presente tanto na nossa pele, no nosso pelo. Os carotenos, né, que é componente da nossa pele, também dá a cor, ele não dá aquela cor escura, mas ele dá como se fosse uma cor mais alaranjada. E a H-proteína. Gente, é muito legal esse artigo, tá? Para quem vê minhas referências ali e quiser pegar, esse aqui, assim, é como o meu de cabeceira. Tudo que eu quero, às vezes, saber, relembrar de laser, eu volto para esse aqui, ele é muito legal, sabe? E ele vem explicando muito isso aqui. A H-proteína, por exemplo, não deveria nem ser citado como cromóforo, porque é como se eles fossem transparentes. Ele não tem uma cor significativa como um vermelho, por exemplo. Mas por que eles são colocados como cromóforos? Porque eles conseguem captar alguma energia lúmica. Então pode ser em nanômetros diferentes, em potências diferentes, pode até ser numa tecnologia completamente diferente do que se eu estivesse, por exemplo, em melanina, mas eles conseguem pegar. Então por isso que a gente coloca eles sendo como se fossem cromóforos, porque eles conseguem, né, recolher alguma forma de energia. E aqui eu coloquei, né, também de acordo com esse mesmo artigo, uma forma geral do que seria o comprimento de onda conforme esse cromóforo. Por quê? A gente viu que o comprimento de onda, conforme a sua largura, ele vai ter uma certa cor. Então ele pode ser azul, ele pode ser verde, ele pode ser vermelho, beleza. Até aí eu consegui entender, Graça. Agora o que cromóforo tem a ver? O cromóforo, ele tem uma certa cor, né, uma certa percepção, né, uma diferenciação ali da sua tonalidade em relação às outras coisas do corpo, mas ele tem uma certa afinidade por pegar outras cores também, ok? Então, por exemplo, é como se eu estou de preto, né? Com certeza, se eu estiver no sol, eu estando toda de preto, eu vou sentir muito mais calor para quem estiver toda vestida de branco. Por quê? Porque o preto, ele capta muita luz, ele capta muita fonte lúmica, né, no sol. E aí, o que ele faz? Ele capta, ele preserva e faz, ó, sentir calor, tá? O branco não, o branco, no sentido da luz solar, ele não gosta tanto, entre aspas. Então, na verdade, o que ele faz? Ele reflete, ele repele. Não quer dizer que essa pessoa não vai sentir calor, mas na quantidade de energia que eu vou guardar estando de preto em relação a essa de branco vai ser muito maior. Daqui a pouco eu estou suando muito e ela não. Uma coisa muito legal da gente comparar, por exemplo, carro. Quem tem carro preto sofre com carro lá que fica o dia inteiro no sol e quando abre ele, né, vai entrar nele para ir embora para casa, enfim, tá parecendo lá que ele tá igual uma sauna, muito quente do lado de dentro. Tem que correr muito ar ali para esfriar. Diferente de um carro branco que ficou parado nesse mesmo sol. Ele vai estar quente? Vai estar quente. Mas se eu entrar num carro preto e num carro branco, eu vou conseguir perceber que no preto eu tenho muito mais calor, né, lá dentro retido, porque ele sugou toda aquela energia lúmica. Então seria a mesma coisa para o cromóforo. Ele gosta, ele tem afinidades por certas cores. Tem uma que diz, essa aqui eu não gosto muito, né? Essa aqui eu não vou pegar muito para mim. Esse eu gosto, então eu vou pegar, vou repelir vou pegar para mim toda essa fonte lúmica que me está trazendo. E aí, então, tem essa interatividade. E isso funciona muito bem para os nossos tratamentos. Então, é por isso que no caso da melanina, por que sempre falou muito de 755, 810 e 1064 nanômetros para melanina no sentido de tratar o pelo? Porque são cores emitidas pelo meu equipamento que a melanina vai pegar. Aí se eu colocasse lá 2000 nanômetros ou fosse colocar 200 nanômetros,
né? A minha pele está sentindo quente, beleza, às vezes você está fazendo um armazenamento externo, mas a melanina mesmo, que é a sua anteninha, para chegar no efeito que eu quero, ela não gostou muito daquela cor, então ela não pegou muito, eu não vou fazer tanto efeito. Então, bora lá. Quando a gente pensa em hemoglobina, né, aquela questão do vascular, da cor do sangue, então ele também é um cromóforo, ele também vai me ajudar a pegar certas cores, eu vou trabalhar um rejuvenescimento, né, um vascular. Geralmente o que? Eles gostam de nanômetros que estejam 490 a 595 nanômetros. Esse é um pico de absorção, tá, gente? Então, se a gente for lá ver, ó, olha onde está a hemoglobina, tá? O pico dela. A desoxihemoglobina em torno dos 770. Melanina, ela tem uma absorção muito larga. Então, vamos pensar aqui em melanina, olha só, ela tem um pico lá abaixo dos 400 e ela vem até aqui, ó, perto dos 1200. Logo, logo eu vou explicar um pouquinho mais. E a água, ela predomina mais quando ela tá maior, tá? Então, a água aqui, ela tem um pico lá, né, no início também abaixo de 400, mas aqui ela tem uma especificidade maior. Falei que eu ia voltar na melanina, por quê? A pessoa falou assim, ai, Graça, mas olha lá, a melanina lá em, por exemplo, 400 nanômetros, ela tá numa absorção melhor do que se ela tivesse 800, certo? Certo. Mas olha o tanto que compete em 400 nanômetros com a água, com a hemoglobina. Então, a competitividade também pode fazer com que ela não pegue a quantidade de energia para ela, que ela gosta, e talvez não consiga fazer o resultado que a gente deseja. Agora, quando a gente está em 800, não, 800 é só dela. Aqui eu já não tenho água competindo, eu já não tenho aqui a hemoglobina competindo, e ela ainda gosta, ela ainda vai absorver. Então, são coisas que, fisiologicamente falando, quando a gente vem nesses testes, né, de ir trabalhando comprimentos de onda, essa diferenciação entre um e outro e o cromóforo que eu desejo, são pequenos detalhes que vão fazer muita diferença. É igual, por exemplo, quando eu falo também da água. É melhor a água estar aqui em um tratamento com equipamento de comprimento de onda nessa faixa do que se ela estivesse mais embaixo e também competindo com os outros cromóforos que naquele instante estão gostando do mesmo que estão recebendo. Então, isso vai ser muito mais específico para te dar realmente tratamento para aquilo que você deseja. E não fazer um tratamento, por exemplo, em que eu quero rejuvenescimento e acabo depilando, ou eu depilo e acabo queimando, enfim, né? Diversas coisas que vão influenciar no resultado final do tratamento, ok? Já vou finalizar por aqui, né? Como eu falei, se tivesse que falar, às vezes, um dia inteiro em relação a laser, comprimento de onda, energia lúmica, cromóforo, é complexo e ao mesmo tempo interessante, né? Como que a gente vai criando aí os raciocínios para colocar a tecnologia a nosso favor. Mas espero de qualquer forma ter ajudado, né? Ter causado um pinguinho de conhecimento. E a gente sempre está por aqui, né? Falando, citando, dando algumas aulas. Espero que esse aqui já tenha acrescentado para vocês de alguma forma, ok? Então, agradeço vocês até aqui e vejo vocês em outros vídeos.